O que é a Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia? Estou aqui com uma Bíblia judaica. Estou aqui com uma Holy Bible, uma Bíblia norte-americana. E estou aqui com uma Bíblia trilingue, português, inglês e espanhol. E aí, o que é a Bíblia, você sabe? Hoje eu vou falar para você sobre a Bíblia. Vamos comentar um pouquinho mais para você entender dentro da história o que é a Bíblia. E não vamos falar diretamente de textos bíblicos, mas você vai entender ao longo desse vídeo. Se você tem curiosidade para entender o que é a Bíblia, fica aqui até o final que você vai acompanhar de pertinho o que é a Bíblia. A Bíblia, ela é uma coletânea, ela é um conjunto de diversos livros. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros, tá? Alguns termos técnicos são termos como canônico, né? São livros canônicos, os livros que fazem parte da Bíblia. Mas entenda o seguinte, a Bíblia ela é um conjunto de livros. Quantos livros fazem parte da Bíblia? Aí você entra já num ponto que a gente começa a distinguir para entender as diferentes Bíblias. Sendo a Bíblia um conjunto de livros, existem diferentes linhas de pensamento. Hoje, 2025, no momento que existe a gravação desse vídeo, está e se é conhecida 3 versões da Bíblia. Existe o Tanakh, que é a versão judia da Bíblia, dos judeus. Existe a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos, tá? Então existem 3 tipos ou distinções desse conjunto de livros. Vamos começar pela mais antiga. A Bíblia judaica, o Tanakh, ele na verdade é composto em 3 grupos. Existe o Pentateuco, tá? Que é a Torá, que são os 5 primeiros livros. Existem os livros proféticos e os escritos. O total desses livros são 24 livros. Então a Bíblia judaica é composta por 24 livros. A Bíblia judaica ela é dividida em 2 linhas. A linha que acredita em Jesus Cristo como Messias e a linha que não acredita que Jesus Cristo era o Messias, que apenas Jesus Cristo era um profeta. O Tanakh ele não leva em consideração Jesus Cristo como Messias. Eles entendem que Jesus Cristo era um profeta. Se você pegar em Israel, existem os judeus messiânicos, que representam menos de 1% da população, e os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos são aqueles que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Então, para eles, não existe o Novo Testamento. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o Novo e Antigo Testamento. Ainda falando, então, da Bíblia judaica, o Tanakh, existe ele composto por 24 livros, que é aquele que não acredita em Jesus Cristo como o Messias. Esses 24 livros, como que eles foram formados? Por que eles foram escolhidos? É importante você entender isso, porque a Bíblia ela é um conjunto de livros. Então, foram encontrados livros há mais ou menos no ano de 1800 aproximadamente, os livros mais antigos, e foram encontrados livros que constavam histórias escritas há 2000 anos antes de Jesus Cristo. Então assim, a escrita ela é conhecida no mundo há mais ou menos uns 3.200 anos antes de Jesus Cristo. Então, a gente tem relatos de histórias que aconteceram há 2000 anos antes de Jesus Cristo. Ou seja, na humanidade, na civilização, já se tinha conhecimento de escrita. Não quer dizer que esse livro foi guardado e foi encontrado. Acredita-se que esse livro, ou essas histórias, foram escritas em livros, que foram sendo passados e transcritos em outros livros, até que isso chegou-se ao conhecimento da humanidade na formação da Bíblia. Então assim, esses livros já eram conhecidos da humanidade? Sim, mas eram livros separados. Existiam livros, por exemplo, dentro das escritas que encontraram no Mar Morto, existem livros lá que fazem parte do cânone bíblico,
né? Por exemplo, o livro de Isaías, mas nem todos os livros que estavam lá são considerados livros bíblicos. Então foram pegos esses vários livros. A Bíblia diz que os livros, eles não foram escritos por Deus, isso é sabido, e que eles foram escritos por inspiração do Espírito Santo. Então os autores, que são diversos, foram escritores inspirados pelo Espírito Santo para escrever o livro. E esses livros, eles foram confrontados, eles foram comparados com outros livros. E um grupo de pessoas fez uma análise desses livros que eram conhecidos e viu aqueles livros que estavam relacionados à questão dentro do conhecimento judaico acerca dos profetas, da história do povo judeu, como que ele foi formado, enfim. Então tudo isso veio a formar os livros que eles colocam como a Torá, que são os 5 primeiros livros, depois os livros dos profetas e por fim os livros dos escritos, formando esses 24 livros. Esses 24 livros, eles são utilizados ou foram utilizados pela Igreja Católica e pela protestante, mas a protestante veio depois da católica, então foi usado pela católica para constituir a Bíblia. A Bíblia, pela Igreja Católica, ela foi constituída em mais ou menos 400 anos depois de Cristo. A Bíblia judaica, ela foi constituída mais ou menos no ano de 90 depois de Cristo. Então a primeira Bíblia que existiu foi a Bíblia judaica. Depois teve a Bíblia católica, que foi constituída em 400 depois de Cristo. Essa Bíblia católica, ela foi traduzida pelo padre São Jerônimo e lá, junto com ele, mais um grupo de pessoas. Essas pessoas não eram só italianos, não eram só pessoas dentro daquilo que se conhece hoje como Igreja Católica, eram diversos membros representantes dos países europeus, de alguns países do Oriente e dos países do Norte da África, que era onde estava sendo envolvido toda a questão da história do cristianismo, que foi aquilo que Jesus Cristo, sendo a principal referência bíblica, levantou na civilização após a sua crucificação. E aí, em 400 depois de Cristo, então a Bíblia foi traduzida para o latim. Os textos bíblicos da Bíblia judaica, eles eram dos judeus, então eles estão escritos em hebraicos e alguns em aramaicos. Então, em 400 depois de Cristo, foi traduzido esses textos de hebraicos e aramaicos para o latim. E aí veio-se a constituição da Bíblia Católica. Porém, a Bíblia Católica, ela não organizou esses livros da forma com que eram organizados pelos judeus. Lá eram 24 livros. Os católicos organizaram de uma forma diferente. Eles organizaram em 39 livros mais 7 no Antigo Testamento, que dá um total de 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento são os livros que não estão no Tanakh, que são os livros daqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Então, a Bíblia católica, ela teve mais livros do que a Bíblia judaica. Ela teve aqueles 24 livros da Bíblia judaica, eles foram divididos. Então, por exemplo, existe o livro de alguns profetas, como 1 e 2. E dentro da Bíblia judaica existia apenas um único livro. Então, a Bíblia católica, ela teve mais livros. A gente diz que daqueles 24 livros judaicos, formaram-se 39 livros, tá? Porém, a Igreja Católica adicionou 7 livros do Antigo Testamento, tá? Dos quais não fazem parte da Igreja Protestante. Então entenda que aqueles 24 livros da Bíblia judaica foram convertidos em 39, que são os livros que estão na Bíblia Católica. Porém, além desses 39, existem mais 7. Tá? Esses 7 são chamados livros deuterocanônicos. Por quê? Em 1600, através de Martinho Lutero, na Reforma Protestante, onde houve uma separação do cristianismo, do entendimento acerca de Cristo diferente da Igreja Católica, através da Santa Inquisição, que todo mundo conhece a história, tá? Eu não estou aqui para julgar a religiosidade de ninguém, mas é preciso entender que lá na Santa Inquisição houve um período em que foi utilizado-se do nome da religião para se apropriar-se de poder, de dominação
e até coisas brutais com os seres humanos. E aquilo ali fez um rompimento da igreja, formando-se a igreja protestante. E dali veio o nascimento da Bíblia protestante. A Bíblia protestante ela é muito parecida com a Bíblia católica. Ela tem no Antigo Testamento 39 livros, que são exatamente os 24 livros que existiram dentro do Tanakh, tá? E ela tem 27 livros do Novo Testamento. Então a Bíblia protestante, que você conhece ou que talvez você tenha ouvido falar, ela é um total, uma coletânea de 66 livros. A Bíblia católica ela tem 7 livros a mais, ela tem 73 livros. Aonde que ela tem 7 livros a mais? No Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela tem também 27 livros, como a Bíblia protestante. E a Bíblia judaica, ela não tem o Novo Testamento, ela tem somente 24, que é equivalente aos 39 livros da Bíblia protestante e também os 39 da Bíblia católica, e aí não teria aqueles 7. Tá? Então eu vou te explicar agora rapidamente, só para você entender por que na Bíblia católica tem 7 livros a mais, que na Bíblia protestante não tem, e na original, que é tudo que veio da Bíblia judaica, não tem esses 7. Então eu vou trazer, por exemplo, o livro de Tobias. O livro de Tobias, ele ensina que se você pegar o fel de um peixe e queimar ele, você vai espantar maus espíritos. Então esse ensinamento, ele não se confirmou em nenhum dos outros livros. Então entendeu-se que esse livro de Tobias, ele não faz parte dessa coletânea canônica da Bíblia, porque ele traz um ensinamento, alguma informação que não está de acordo com os outros livros. E a constituição da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia protestante ou dos 24 livros da Bíblia judaica, vieram justamente de uma análise de diversos livros, de diversos autores diferentes, mas que falavam a mesma coisa. Então, o que constituiu a Bíblia? Foram livros diferentes, de autores diferentes, que trazem uma mesma mensagem. Por isso que é muito interessante a Bíblia, porque ela, na verdade, não foi formada por estudiosos religiosos. Acredita-se que ela foi formada através de estudos que o maior intuito não era unir, era desmistificar, era descomprovar, era desfalecer a validade daqueles livros. E pelo contrário, foi encontrada uma grande verdade. E aqui existe, eu queria deixar também um breve comentário acerca de um pensamento que as pessoas têm. Durante a Inquisição, a Igreja Católica dominou as Bíblias. Ela não deixava ninguém ter nas suas casas as Bíblias, eram apenas os padres que tinham as Bíblias. E algumas pessoas acreditam que a Igreja Católica naquela época, ela pode ter modificado os textos. E eu posso te confirmar que isso não tem como ter acontecido, porque a Santa Inquisição aconteceu lá no final da Idade Média, nos idos dos anos 1500, onde já existiam os 24 livros desde o século I dos anos 90 da Bíblia judaica, que vieram a ser os 39 livros da Constituição em 1600 da Bíblia protestante. Então, o que quer que tenha acontecido na Santa Inquisição, dentro do controle de domínio do pessoal pela parte da Bíblia, né, dos líderes, eles não conseguiram modificar. Ou ainda que eles tenham feito algumas versões modificadas, porque eu não sei, eu não estava lá realmente para comprovar, mas se é que foi feita alguma versão, porque o que aconteceu? Eles dominaram, eles não deixavam ninguém traduzir. Então naquela época existia para o latim. E quem conhecia o latim? Eram os italianos, os católicos eram na verdade os italianos daquela região. E aí eles que conheciam dominavam aquela língua e não deixavam ela ser traduzida para outras versões. Então, na Reforma Protestante, um rompimento que houve dentro da sociedade foi a liberação da Bíblia para ser escrita em vários idiomas. Então, isso foi uma quebra que existia dentro ainda da Santa Inquisição como um controle de dominação da própria Igreja Católica. O Novo Testamento, eu falei para vocês que o Antigo Testamento original, então ele foi escrito em hebraico e aramaico, foi traduzido para o latim e foi traduzido para tantas línguas, existe português, inglês, espanhol, como eu mostrei para vocês aqui. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Ele foi escrito em grego e também foi traduzido, então hoje você tem acesso à Bíblia, que é essa coletânea de livros, que são livros inspirados
pelo Espírito Santo para que os escritores escrevessem coisas que nem eles mesmos viram. E aí entra um pouquinho da fé, porque fé é você acreditar naquilo que você não pode ver. E existe também dentro disso um conglomerado de livros que vieram a trazer uma mesma mensagem. Então, essa é a formação da Bíblia. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho acerca disso. Eu espero que isso te inspire a conhecer mais acerca dessa coletânea de livros maravilhosos que é a Bíblia. Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo encontro.